nossa meditação nessa manhã está lá em 1 Coríntios 12, do versículo 20 ao 26, vai estar projetado. E diz assim o texto bíblico: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças por estarmos aqui, ouvimos a Tua palavra e te pedimos que ela ilumine os nossos corações e traga transformação pela Tua palavra e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Alguém já disse que se você quer uma nação melhor, seja um cidadão melhor. Se queremos ser uma igreja melhor, o lugar para começar é em nós mesmos. Sabendo, como diz Calvino, que Deus jamais encontrará em nós algo digno de seu amor, senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. O que Cristo fez por nós na cruz, morrendo no nosso lugar, Ele morreu para nos apresentar igreja, para si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Temos o compromisso com Cristo, pois somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, somos servos de Cristo. Devemos fazer a sua vontade. Um estudioso chamado Simon Kistemaker, que diz o seguinte: muitas igrejas, especialmente aquelas que já existem há muitos anos, lidam agora com uma certa indolência. Uns poucos santos fiéis aparecem para fazer todo o trabalho na igreja. Eles trabalham como membros do conselho, das lideranças das sociedades internas e ministérios, dão aulas na escola dominical, visitam os doentes e acolhem os novos membros. Estão envolvidos no trabalho do jovem, mas a maioria dos membros, exceto pela assistência aos cultos do domingo, ficam ócio. Mesmo recebendo alimento espiritual, eles são fracos por falta de exercício. Por causa da inatividade, eles estão espiritualmente atrofiados. Sua atrofia resulta em parada cardíaca espiritual. Esse é um comentário que está na nossa editora Cultura Cristã. E hoje eu quero convidar todos que estão aqui a pensar um pouquinho, a refletir sobre algumas situações e questões. E a primeira dela é que se a gente quer que a igreja seja uma igreja melhor, nós devemos perceber que a igreja sou eu e é você. Você deve perceber que você é importante no corpo de Cristo. Não importa o que você pode fazer. O Senhor quer que você faça a sua parte. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em 1 Coríntios 12, 14 a 24, vai nos dizer que cada um de nós tem uma parte nos trabalhos da igreja, assim como cada membro do corpo tem uma função em relação ao corpo. O Senhor me chamou, te chamou, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Um membro serve para aos outros, todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Imagine que você esteja com fome, caminhando numa estrada e vê um pé de manga, cheio de mangas maduras, mangas vermelhas, mangas bonitas, mangas cheirosas. O seu olho vê a manga, no entanto, não basta o olho ver.
você tem que usar a mão para pegar. Você tem que usar a boca e os dentes para morder e mastigar. Você tem que usar a língua para movimentar. Você tem que usar o esôfago para engolir. Você tem que usar o estômago para triturar. Você tem que usar o fígado para jogar a bilis ali. Você precisa de toda uma máquina funcionando para que aquela manga possa te nutrir e atender às suas necessidades. Assim também a igreja. Ela é um corpo e nós precisamos da ajuda um do outro. Se eu cortasse o meu braço e o colocasse na cadeira ao lado, ele seria meu braço ainda. Só que não valeria nada para o corpo. Esse braço só tem valor se estiver ligado ao corpo. Fora do corpo, ele não tem valor, ele é inútil. Se eu cortar minha mão e colocar numa cadeira e colocar do outro lado da sala, ela perde a utilidade para mim. Ela estaria separada de todo o corpo, estaria separado de todos os membros. Paulo nos chama a atenção dizendo que temos que ter uma unidade. Um membro só tem valor à medida em que está inserido no corpo e na proporção que ele trabalha para o bem comum do corpo. E eu queria te chamar a atenção ao segundo momento, o segundo ponto dessa mensagem. É que se eu e você queremos uma igreja melhor, você precisa entender, ou melhor, você deve fazer algo por ela. Você pode ser amável, você pode perdoar, você pode estar pronto a ajudar uns aos outros. O texto vai dizer assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como cristãos, precisamos aprender, não somente perguntar o que posso fazer, mas quando posso fazê-lo. Você pode ajudar a igreja a edificar e crescer, em vez de criticar o que ela está tentando fazer. Em 1 Coríntios 10:10 vai dizer: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer assim: a murmuração provoca a ira de Deus. Ela é uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. O povo de Israel foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. Todos esses pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual estão presentes na igreja de Corinto. Os mesmos pecados que levaram Israel ao fracasso levaram a igreja de Corinto também ao fracasso espiritual. Eu não sei por que é assim, mas parece que não importa o que está sendo feito, alguns sempre têm do que reclamar. Parece que a atitude é muitas vezes esta: se os irmãos não estão reclamando, eles não estão felizes. E isso conduz a uma vida miserável. Uma das melhores maneiras que você pode ajudar a igreja é guardar a sua vida diária, não fazendo ou dizendo qualquer coisa que possa envergonhar ou trazer opróbrio sobre ela. Precisamos de sabedoria para viver de forma correta. João Calvino vai dizer assim: se alguém anseia pela sabedoria de Deus, terá de renunciar à própria sabedoria e pedir a luz divina. Isso quer dizer que o certo não é o que você acha, mas o que Deus quer, o que Deus manda fazer. E uma terceira coisa que eu quero trazer para a igreja é que, se você quer uma igreja melhor, você deve se interligar com os outros. A multiplicidade do corpo é muito significativa para o corpo. Quando Paulo fala da mutualidade do corpo, exorta a igreja sobre algumas importantes questões. E a primeira é sobre o complexo de inferioridade. Quando alguém reclama de não ter este ou aquele dom, está questionando a sabedoria de Deus. Isso é culpar a Deus pela falta de sabedoria. Isso é questionar a unidade do corpo. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se contrastar com outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo de Cristo. Deus colocou você no corpo como lhe aprouve. Exerça a função que Deus lhe deu no corpo. Ficar ressentido por não ter este ou aquele
dom espiritual é imaturidade. Devemos exercer nosso papel no corpo com alegria, com zelo e com fidelidade e gratidão. Somos únicos, singulares em Deus. A segunda questão que eu preciso levantar é o segundo perigo é o complexo de superioridade. A igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio. A igreja não é a feira de vaidades. O apóstolo Paulo pergunta: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? 2 Coríntios 4:7 vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não há espaço na igreja para a vanglória. Nenhum membro da igreja pode se envaidecer por este ou por aquele dom que recebeu. E a terceira questão que eu quero trazer é que há uma necessidade mútua de cooperação. A igreja é como uma família unida. Quando você mexe com um, mexe com todos. Quando você abençoa um, abençoa todos. Na igreja, cada um busca meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de elevar, de edificar a todos. O propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando. Paulo diz que não estamos competindo na igreja, nem estamos brigando por um lugar ao sol. Devemos lutar para ajudar-nos uns aos outros, para que não haja divisão na igreja. Precisamos cooperar e trabalhar em favor uns dos outros. Os dons são dados não para competição e nem para a demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom tem o objetivo de mútua cooperação. É engraçado, mas a psicologia revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. São poucas pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. E por que as pessoas têm essa dificuldade de celebrar a vitória do outro? É porque o mundo delas ainda estão centradas no próprio eu, no próprio umbigo. No fundo, pessoas ainda estão dizendo: quem deveria ser promovido não era o outro, mas eu. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã, essa meditação, o que Calvino mais uma vez diz: ninguém possui coisa alguma em seus próprios recursos que o faça superior. Portanto, quem quer que se ponha no nível mais elevado não passa de tolo e impertinente. Esforcemos para descobrir, desenvolver, exercer, multiplicar os nossos dons espirituais para cuidarmos melhor dos que estão bem perto de nós. E não se esqueça que a palavra mutualidade vai muito além de cuidar, mas de ser cuidado. Amém? Quero orar com a igreja. Não feche os olhos, por gentileza. Senhor, tenho certeza que nos nossos corações nós queremos que a nossa igreja seja melhor. No mesmo ímpeto, Senhor, que eu creio que havia no coração de Pedro. O coração de Pedro, quando ele disse assim que ele iria com o Senhor até a morte, no coração dele havia esse desejo real. Mas muitas vezes acontecem situações na nossa vida que nós queremos voltar atrás, queremos parar, como assim aconteceu com Pedro, ele quis voltar atrás. Mas eu te peço no nome de Jesus, desperta em nós o mesmo sentimento que houve em Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Igreja, tu me amas? Cuide um dos outros. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.